Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporção, que é um tema muito presente em diversas situações do cotidiano e que nos ajuda na resolução de muitos problemas na matemática. Vem comigo que essa aula começa agora. Olha só pessoal, uma proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então ela aparece quando nós comparamos duas razões. Ou seja, quando eu digo que uma razão é igual a outra razão. Isso significa, pessoal, que essas quantidades elas podem não ser exatamente iguais, mas estão igualmente divididas. Da seguinte forma, quando eu tenho, por exemplo, a razão 4/6 e eu tento simplificar essa razão, eu vejo que ela pode ser reduzida, eu divido aqui por 2 e 6 também por 2, eu obtenho uma outra razão que é 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3, não é mesmo? Então dessa forma, olha só, eu estou dizendo que a razão 4/6 é igual à razão 2/3, ou seja, elas são equivalentes. E por isso, por elas serem iguais, essa igualdade de razões ela é chamada de proporção. Mas para a gente aprofundar nesse tema, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só, eu trago aqui um exemplo de uma receita de um bolo de leite. Um bolo bastante comum, gostoso. E nessa receita nós temos aqui os ingredientes. 3 xícaras de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 de açúcar refinado e uma de manteiga, uma xícara de manteiga e 4 ovos. Beleza, olha só. Vamos aqui estabelecer uma razão, ver a razão entre os ingredientes leite e farinha de trigo. Aqui eu acabei escrevendo açúcar, vamos riscar aqui, vamos considerar aqui a farinha de trigo, a quantidade de trigo, beleza? Olha só, eu tenho aqui 3 xícaras de chá de leite e 2 xícaras de farinha de trigo. Então qual é a razão entre leite e farinha de trigo? O leite é primeiro, então 3 para 2. Aqui é a quantidade de leite e aqui é a quantidade de farinha de trigo. Eu tenho aqui a razão 3 para 2. Isso significa que a cada 3 xícaras de leite, aqui nós teremos 2 de farinha de trigo. Então imagine que você precisa aumentar essa quantidade de bolo. Você queria fazer uma única forma de bolo, você vai usar 3 xícaras de leite e 2 de trigo. No entanto, se você quiser dobrar essa quantidade, você precisaria aumentar isso daí. E aumentando, eu teria que ter 6 de leite e 4 de farinha de trigo, correto? Se eu fizer dessa forma, aumentar os dois ingredientes na mesma proporção, eu terei um bolo com o mesmo aspecto, com as mesmas características. Então é importante você observar que essas razões, 3 para 2, é igual a 6 para 4. Da mesma forma, se eu tivesse 9 xícaras de leite, quantas xícaras de trigo eu deveria ter? Não é difícil a gente perceber. Observe, pessoal, que do leite aqui de 3 xícaras para 9, esse número ele multiplicou por 3, ele foi triplicado. Então o mesmo deverá acontecer com o trigo. Eu tenho que triplicar também, multiplicar por 3. 2 vezes 3 dará o quê? 6. Então eu vou precisar de 6 xícaras de trigo. E se eu tiver 24 xícaras de trigo, observe que de 2 para 24, eu multipliquei por 12. Então, o leite também terá que ser multiplicado por 12. Isso significa que eu faria 12 formas de bolo de leite. 12 vezes 3 vai dar 36. Então, assim, a gente percebe que 3 para 2 está aqui, é equivalente a 6 para 4, que é equivalente a 9 para 6, que é equivalente a 36 para 24. Se a gente comparar essas razões duas em duas, de duas a duas aqui,
nós teremos sempre proporções. Ó. Por exemplo, se eu pegar essas duas do meio aqui, eu estou dizendo que 6 para 4 é o mesmo que 9 para 6. Isso aqui é uma proporção, beleza? Então essa é a ideia de proporção, é a igualdade entre duas razões, ok? Olha só, como que a gente lê uma proporção, quais são as características dela? Veja só, aqui eu trago uma proporção, né? Eu estou dizendo que se eu tenho 4 números não nulos, ou seja, números diferentes de 0, A, B, C, D, são os números aqui A, B, C e D, a proporção ela ficará montada da seguinte forma. Aqui a gente tem A para B, ó, A para B e C para D. Isso é lido dessa maneira, ó. A está para B, A está para B, assim como C está para D. Viu? A está para B, assim como C está para D. Por exemplo, lá na questão do bolo de leite, quando eu fiz isso daqui, ó, eu leio, ó, 3... Detalhe, ali está escrito errado. Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? A proporção. 3, aqui 6 e aqui 4. Ó. Eu leio 3 está para 2, assim como 6 está para 4. Beleza? Vamos conhecer os elementos de uma proporção. Olha só. Esses dois números, que seriam o primeiro e o último, você vai ver aqui, ó, primeiro e o último aqui da relação, eles são chamados de extremos da proporção. Então você tem os dois extremos. Os outros dois números que ficam aqui, ó, exatamente no meio, que seria o segundo e o terceiro, eles são chamados de meios. Ó. Então você tem os dois números no meio. Então você tem aqui extremos e meio. Existe uma propriedade característica das proporções que é chamada de propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade, gente, ela vai nos dizer, ó, que em toda proporção, o produto dos extremos, ou seja, quando você multiplica esses dois números aqui, ó, em cruz, ó, será igual ao produto dos meios. Ó. Então, ao multiplicar A vezes D, que são os extremos, você obterá o mesmo resultado multiplicando B vezes C, que são os meios. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ela é mais pronunciada na ordem contrária. Nós dizemos assim, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Uma maneira de memorizar isso também, a gente brinca, fazendo como se faz uma cruz aqui, a gente fala assim, cruz credo, viu? Faz essa cruz aí. Então, toda proporção tem que verificar se essa igualdade aqui, ó. Então, para a gente saber se os números são proporcionais, basta multiplicá-los em cruz e o resultado ser o mesmo, ser igual, tá bom? Então, elas formam aí esses números formam nessa ordem uma proporção. Olha só um exemplo. Veja bem, quando eu multiplico aqui, eu estou dizendo, vamos verificar se essa igualdade é uma proporção. 4 está para 7, assim como 12 está para 21. Para isso ser verdade, ser uma proporção, você vai multiplicar 4 vezes 21 e 12 vezes 7, e o resultado tem que ser o mesmo. Quando você faz aqui 4 vezes 21, dá 84. 7 vezes 12, ou 12 vezes 7, também dá 84. Por isso, essa é uma proporção. Vamos para um outro exemplo. 3 para 8 é igual a 12 para 40? Vamos verificar. 3 vezes 40 tem que ser igual a 12 vezes 8, ou 8 vezes 12. Né? Então, 3 vezes 40 vai dar 120. 8 vezes 12 dá 96. Observe que eles não são iguais, eles são diferentes. Por isso, isso aqui não é uma proporção. Então, basta a gente verificar se essa propriedade ela é válida, né, em cada situação. O produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Basta multiplicar em cruz que você vai verificar se isso é verdadeiro ou não. Essa propriedade fundamental, ela nos permite encontrar valores desconhecidos em alguns problemas. Eu trago aqui para vocês uma situação, olha só.
Descubra o termo que falta em cada uma das proporções. É o nosso primeiro exercício aqui. Para eu descobrir o termo que falta aqui, que está representado por x, basta eu multiplicar em cruz, pessoal. Ó, vou fazer aqui, ó, 2 vezes x, coloco aqui, ó, 2 vezes x, tem que ser igual, multiplica em cruz aqui também, ó, 3 vezes 6, tá bom? Tem que dar igual. Logicamente, eu vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, ó, 3 vezes 6 dá o quê? 18. Agora, para a gente descobrir o valor de x, basta fazer a operação inversa da multiplicação. Ó. O 2 aqui está multiplicando, então eu vou fazer o inverso, passar ele para cá dividindo. Ó. 18 por 2 dá 9. Então o valor que falta aqui é 9, é a nossa resposta, ó, x igual a 9. Vamos para o outro aqui. Eu vou fazer, ó, 5 vezes 20, tem que dar o mesmo resultado de x vezes 25. Multiplicar em cruz. Uma dica é o seguinte: como você tem que descobrir um número desconhecido aqui, comece a multiplicação sempre pelo lado que ele está, certo? Sempre a partir do x aqui, ó, da incógnita. Então você vai fazer x vezes 25, que é a mesma coisa de 25 vezes x, 25x. E 5 vezes 20 agora. Se quiser, você já pode colocar o resultado direto. Vou detalhar aqui para ficar bem explicadinho para vocês aí. 5 vezes 20 é 100, ó. E agora? Eu vou passar o 25 dividindo. Vai ficar 100 dividido por 25. E 100 por 25 é 4. O valor desconhecido ali, x, é igual a 4. Tá bom? Mais um exemplo, ó. Vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes x, tem que dar 4x. E 3 vezes 12. 3 vezes 12. Coloca lá, 3 vezes 12. 4x é igual a 36. 3 vezes 12 é 36. X agora é 36 dividido por 4. Sempre passa o 4, né, o número ali que está com x dividindo. 36 por 4 dá 9. Ó, x igual a 9. Beleza? Tranquilo? Olha só, vamos para um segundo exercício, uma segunda questão. Diz assim, ó, a idade de Rui está para a da avó, assim como 2 está para 9. Vamos colocar isso aqui? A idade de Rui está para a da avó, é uma razão. Ó. Assim como 2 está para 9. Coloquei assim para a gente lembrar que o número de cima representaria Rui e o número de baixo a avó. Diz aí o seguinte, Rui tem 12 anos. Que idade tem a avó? Opa, vamos trocar agora. É só a gente trocar a idade de Rui aqui, ó, né? O Rui por 12, ó, 12. E a da avó aqui, ó, que é o que a gente quer descobrir, nós vamos trocar pelo x, ó. Ó. E aqui do outro lado a gente mantém os valores. Então observe que isso aqui é uma proporção. Se a gente multiplicar em cruz, como a gente viu lá, vamos fazer aqui, ó, vou multiplicar em cruz, ó, 12 vezes 9 tem que ser igual a x vezes 2. Vou começar pelo x, então. X vezes 2, 2x. 12 vezes 9. 2x é igual a 12 vezes 9 dá 108. Quem é x? Quanto é o valor de x? Vamos fazer aqui do lado. X é igual a 108 dividido por 2. 108 dividido por 2 dá 54. Então a avó de Rui tem 54 anos. Essa é a nossa resposta aí. Beleza, pessoal? Então a gente está vendo aí nessa aula o que vem a ser proporção e a propriedade fundamental das proporções. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!